Então é sobre isso que eu quero falar com você, sobre família, sobre a nossa preocupação de vivermos como família. E eu quero que você anote essa frase, eu já falei ela algumas vezes aqui na igreja. Pule essa tela para mim, por favor. Essa frase: nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhuma conquista, nenhuma posição social, nenhum dinheiro ou outras coisas que você possa relacionar pode justificar a destruição de uma família. Então você pode ser bem sucedido profissionalmente, você pode ter riqueza, você pode ter um monte de coisa, você pode, enfim, subir de cargos, mas isso não pode destruir sua casa. Isso não pode fazer com que o seu matrimônio, o seu relacionamento seja enfraquecido. E o nosso adversário tem trabalhado conosco de que forma? Quando digo conosco, é a igreja mesmo. Ele tem colocado um ativismo em nós. Que ativismo é esse? Que a gente corra tanto, preocupado com algumas coisas nossas, que a gente acaba deixando de dar valor para coisas tão importantes, que é o amor, que é a harmonia, que é o zelo, que é o cuidado, que é o diálogo, que é o toque, que é o que é pegar nas mãos uns dos outros. Infelizmente hoje, infelizmente, nós temos a tecnologia com muita facilidade. Só que existem muitos pais que não querem dar o seu tempo para os seus filhos, porque eles precisam correr por causa do seu trabalho, então dão a eles uma babá eletrônica. Então eles são discipulados e disciplinados não por aquilo que os seus pais sabem, mas por aquilo que a babá eletrônica, que é uma televisão, um videogame, enfim, um monte de informação que chega sobre ele, começa a discipulá-lo. Infelizmente a gente começa a perder um pouco o controle das coisas. Isso é a modernidade, é muito rápido, mas nós também acabamos deixando alguns princípios de lado. Eu falava para vocês, já falei isso em diversos cultos, que eu sou daquela época de que a gente chegava na casa da avó e pedia bênção para a avó. A gente chegava na casa do tio e pedia bênção para o tio. E hoje as pessoas falam assim: ah, mas isso aí é cafonice, é que bobagem esse negócio. Não é que é cafonice. Isso na verdade nunca acabou. Nós é que matamos esse princípio. Nós é que não demos essa continuidade de fazer com que o zelo sobre o respeito de família. Hoje, por exemplo, eu olho, os mais novos chamam os avós e os avós de você. Na minha época, meu Deus, falar você para uma autoridade: sim senhor pai, sim senhora mãe, sim senhor vô, sim senhora avó. Era respeito, e as coisas começaram a descambar. Por quê? Porque na verdade o nosso adversário, ele começou a agir, tirando a força da família. A família já não persevera mais unida, cada um tem um propósito, cada um tem um alvo, um quer ir para cá, outro quer ir para lá. A família não persevera junto, a família não luta junto. Eu me lembro muito bem, e até eu gosto de citar essas coisas, porque os mais novos, eles precisam saber que as coisas não são fáceis. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui em Jaú, quando nós voltamos da Barra Bonita para cá, eu comecei a trabalhar num supermercado, no Furlanete, lá na Vila 15. E eu saía de lá 15 para 6 da tarde, correndo, que eu tinha que chegar na minha casa, no Jorge Atala, para tomar banho, para pegar o circular das 6h30, para vir estudar aqui na Industrial. Eu me lembro que naquela época, eu pegava o meu salário, 88 cruzados novos, e a minha irmã pegava o dela, e nós entregávamos na mão da minha mãe e do meu pai, sabe para quê? Para o meu pai pagar a linha telefônica que nós temos na casa deles hoje. Impressionante que nós trabalhávamos e entregávamos nosso dinheiro para os nossos pais com alegria, com disposição. Hoje, tem pai que não sabe nem quantos filhos ganham. Pior ainda, tem marido e mulher que um não compartilha com o outro que ganha, porque cada um paga uma coisa. O nosso adversário tem pintado e bordado dentro das nossas casas. E nós temos tido o quê? Famílias frágeis, famílias edificadas sobre areia. Qualquer vendaval, qualquer tempo forte de chuva que vem, abala a estrutura. Não, existe um provérbio que dizem aí fora: família unida, ela permanece unida. Mas nós precisamos permanecer assim, nós precisamos perseverar. E para isso, alguns princípios, eles precisam ser colocados sobre a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado: da sua casa precisa ser uma casa forte. Pode mudar, por favor. E olha lá, nós vamos nos apoiar nesse texto, Provérbios 24, versículo 3. Olha que lindo que é esse texto. Muitas vezes a gente precisa tentar mais a ele. O texto diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Vamos declarar isso junto, em nome de Jesus? Vou contar até 3, você fala bem alto, está escrito lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Com a sabedoria. Há algumas traduções que em vez de entendimento está inteligência. E eu falei aqui algumas pregações atrás o que eu entendo por sabedoria e o que eu entendo por inteligência ou entendimento. Coloquei lá no rodapé: sabedoria, poder para decidir,
Entendimento, poder para escolher. Então, se uma casa estiver edificada sobre inteligência que você adquire por aquilo que você estuda, ou por sabedoria com aquilo que você busca em Deus, então você vai ter poder para decidir e poder para escolher. O grande problema nosso, muitas vezes, é achar que a sabedoria, ela vai vir por aquilo que a gente vive. Não, porque eu sou vivido. Eu já vivi tanta coisa, já tomei tanto golpe para lá e para cá, eu sou vivido. Não, a vivência não tem nada a ver com a sabedoria. Se tem alguém que a gente pode olhar para a sabedoria, a gente conhece muito bem, que ele teve um encontro com o Senhor. Quem é? Salomão. Ele pediu o que para o Senhor? Sabedoria. Para quê? Para poder decidir aquilo que ele precisava decidir no governo de um reinado poderoso que ele recebeu na mão. Davi deu a ele um reinado poderoso. E se ele não tivesse sabedoria para poder decidir, amado, ele iria perder tudo aquilo com facilidade. A mesma coisa somos nós. Se nós não tivermos sabedoria de Deus para decidir as coisas na nossa casa, a nossa casa não vai suportar. A Bíblia diz que a mulher sábia, com as suas mãos, ela edifica a casa. Mas quando a gente fala esse texto, os irmãos vibram. Os filhos então vibram também. É tudo da mãe. Eu quero que você entenda que o sucesso de uma casa não é só a mãe, não é só ou o pai ou só ou o filho, é um conjunto. Então, se a casa estiver edificada por sabedoria e por entendimento, ela logicamente vai se estabelecer. Então eu oro nessa noite para que você, todos os seus dias, você peça a Deus: Pai, me dê sabedoria para governar minha casa. Me dê sabedoria, Senhor, para que eu possa lidar na minha casa. E também me dê inteligência, Senhor, para que nos momentos de adversidade eu possa escolher com sabedoria e que eu possa também decidir com inteligência, que eu possa fazer as escolhas e tomar as decisões certas para minha casa, para que a minha casa não seja fragilizada, eu não tome um revide do meu inimigo por aquilo que eu fizer erroneamente. Quantos entendem assim? Então repete comigo: sabedoria do céu, inteligência da terra, sucesso na minha casa. Agora, não ficando bem por aí, dá uma avançadinha, por favor. Quero, antes de entrar naquilo que eu preciso falar com você, preciso falar um pouquinho do que é sabedoria. Então eu queria falar para você 7 características da sabedoria divina. Fala comigo: características da sabedoria divina. Faz uma carinha de profeta, dá uma risadinha para o irmão, fala assim: vamos fazer um teste com você agora. Se tu tens sabedoria divina. Aí, olhando na Bíblia, tem um texto lindo de Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse homem foi um baita de um apóstolo, porque fundamentou uma palavra tremenda. Eu queria que você olhasse para esse texto e pudesse enxergar aquilo que nós precisamos olhar em nós, diante das nossas atitudes que nós temos escolhido. Quando você vai fazer as suas escolhas, quando você vai agir com sabedoria, a nossa sabedoria, a nossa vida tem que ser dessa forma. Um homem e uma mulher dotado de sabedoria do céu, ele vai ter o quê? Escolhas puras. Ele vai ter escolhas que são pacíficas. Ou seja, quando ele vai falar, ela vai falar, ele vai agir, ela vai agir. Ela vai colocar um pano com água bem molhada e gelada para apagar aquele fogo. O homem e a mulher sábia, ele pacifica as coisas. E os pacificadores são benditos, porque eles herdarão o reino dos céus. Essa palavra é linda. Bem-aventurados são os pacificadores. Agora, existem aqueles que, em vez de pacificar, ele pega uma estopa com gasolina e coloca em cima do fogo. Em vez de acalmar o negócio, piora, alastra. Eu não sei se você conhece gente dentro da casa assim. Gente que você vai conversar, em vez de a coisa apaziguar, pacificar, a coisa alastra. Falta para muitos sabedoria. Então que hoje, caso falte para você esse poder de ser um ou de ser uma pacificadora ou um pacificador, peça a Deus: Senhor, eu não quero sair daqui hoje se o Senhor não me der sabedoria divina, sabedoria do Senhor. Eu quero ser uma pessoa que tenha pensamentos puros, que tenha decisões puras, que em cima da tua palavra, eu quero, Senhor, ser pacificador. Eu não quero, Senhor, alastrar as coisas. Gente que em vez de quietar a contenda, não, alonga a contenda. Gente que em vez de parar a discórdia, alonga a discórdia. Gente que em vez de parar com a picuinha, alarga a picuinha.
Gente que em vez de resolver a desavença, não, taca mais rolo ainda. Gente que na verdade não tem sabedoria. E isso, irmão, não estou falando de gente ímpia. Eu estou falando de gente que serve a Deus, que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, dotada de sabedoria. Fala para o teu irmão, você é dotado de sabedoria. Então a nossa sabedoria divina, quando ela é divina instaurada em nós, a nossa sabedoria é pura, ela é pacífica e ela é o que mais? Moderada. Você conhece gente que ela não é nem 40, ou melhor, ou ela é 40 ou ela é 80, ela não tem equilíbrio. Tem gente que não consegue trabalhar no equilíbrio. Por exemplo, você já comeu comida muito salgada? É bom? Comeu comida sem sal? É bom? Não é. Tudo tem que ter uma moderação. Você conhece gente que não é moderada? Gente que é neura? Gente que fica maluco com qualquer coisa? Não consegue ter moderação? Falta sabedoria. E um lar não fica de pé onde tem gente que não tem moderação, irmão. Existem momentos que a gente... Paulo diz o quê, irmão? Que de vez em quando a gente tem que se fazer de louco para conquistar. A gente tem que se fazer muitas vezes para poder ganhar os outros. E às vezes a gente quer levar a coisa muito, não, porque tem que cortar o T, pôr pingo no I, fazer uma vírgula e travessão na próxima linha. Tem gente que não vai ser assim, tem gente que vai ser na moderação sua. Sabedoria traz moderação. Você pode falar isso para você mesmo? Sabedoria traz moderação. Vamos fazer um ato profético aqui? Sim ou não? Estou sentindo que você está assustado. É um assunto chato esse, né? Mas bota a mão na cabeça. Você vai mandar chamar, apóstolo? Não. Repete assim comigo: Senhor, eu preciso de moderação. Eu preciso de ser pacificador. Eu preciso ter os meus pensamentos puros e ajustados pela sabedoria que vem do alto. Aleluia. A sabedoria divina, ela faz com que eu seja tratável. Você conhece gente que é tratável? Você vai conversar com ela, mesmo ela estando certa ou errada, você pode conversar com ela, que é uma delícia. Mas você conhece aqueles que são assim, nem mexe naquilo, Deus me livre. Tem alguém na sua casa que é assim? Não, deixa. Ih, conheço, olha o cabelinho como é que está. Oh, meu Deus do céu. Eu conheço quando acorda daquele jeito. Meu Deus, não falou nem bom dia hoje, nem mexe naquilo. Não é tratável. Quem não é tratável, falta sabedoria. Se falta sabedoria, não é governado pelo Espírito, irmão. Sabedoria não é homem que dá. Sabedoria não é o apóstolo, o pastor, o bispo, o arcanjo, não é ninguém que dá, irmão. Sabedoria é pedida diretamente no trono. E para receber isso, irmão, a gente precisa desejar isso. Não adianta nada pedir sabedoria, mas querer ser e continuar agindo com a mesma ziquinha. Nossa, apóstolo, você fala como se você fosse perfeito. Não, eu não sou. Mas eu procuro me ajustar a cada dia pela palavra que eu prego. É necessidade nossa. Então tem gente que você não consegue tratar com ela. Não, nem mexe. Apóstolo, graças a Deus que comigo não é mais assim. Eu aceitei Jesus, minha vida mudou completamente. Inclusive eu falava tão depressa, agora eu falo pausadamente. Aleluia. Eu sou uma pessoa assim aberta a diálogo e demais assim. Eu gosto muito quando as pessoas me questionam. Eu gosto mesmo quando as pessoas duvidam mesmo de mim. Eu queria que você fosse pastor no meu lugar, irmão. Quando as pessoas elas provam o seu caráter. Pessoas que andam perto de você duvidam da sua integridade. Amado, ou eu olho para o trono e confio no chamado que tenho, ou eu dou conversa fiada para essa meia dúzia de gente que não tem que pensar, irmão. Então, se você tem perdido seu tempo com gente assim, deixa as pessoas falar, seja uma pessoa tratável, seja uma pessoa tranquila, calma, não adianta você perder a estribeira, porque você só vai estar estragando o movimento no céu. Tem um movimento no céu para te abençoar. Fala isso para o teu irmão, tem um movimento agora no céu, só para te abençoar. Aleluia. Fala, eu sou tratável. Fala, tenho sabedoria do alto. Você conhece alguém que não é tratável? Ora por ela. Não adianta nada. Não adianta você pegar um machado, dar na cabeça dela, abrir a cabeça dela, não vai resolver. Enfiar uma Bíblia dentro, não adianta, não é assim. Por uns par de anos atrás eu pensei que se a gente pegasse, fizesse uma cirurgia, rachasse a cabeça do cidadão, botasse uma Bíblia ali dentro, mudava, mas não muda. Não adianta, é só a nossa oração que vai quebrar aquilo e a pessoa vai se quebrantar no espírito, amém? Outra coisa, a pessoa cheia de sabedoria, ela é o quê? Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos.
Olha como o Tiago foi tremendo, usado pelo Espírito. Porque não adianta nada a gente ser cheio de misericórdia, mas não ter bom fruto. E os nossos frutos, eles têm que permanecer. Para quê? Quando o texto diz que os nossos frutos têm que permanecer, por que Jesus falou isso? Para que os frutos que permaneçam deem sementes, para que os novos frutos possam nascer. Então não adianta nada a gente querer agir de misericórdia com as pessoas, mas não ter fruto na nossa vida. Não adianta nada a gente agir com misericórdia com os outros, não agir com misericórdia conosco mesmo. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos. Deixa eu dizer uma coisa para você: aprenda a dar uma oportunidade. O grande problema nosso é que um dia a gente se frustrou, um dia a gente se decepcionou, e aí ninguém mais presta, aí ninguém mais merece oportunidade. Não faça isso, você está se enganando a si mesmo. Seja um homem, uma mulher misericordioso, cheio de sabedoria, é misericordioso e ainda mais, tem bons frutos. Fala: misericórdia reina sobre a minha vida todos os dias. Depois, é sem parcialidade, não pende nem para um lado nem para o outro, eles continuam no sim, sim, não, não. Seja o meu falar sim, seja o meu falar não. O que é certo, o que é errado, é errado. O que é certo, ele sempre vai ser certo. O que é errado, ele sempre vai ser errado. Existe meia mentira? Existe pouca mentira? Não. Então não adianta a gente achar que a gente tem que ser desta forma, sem parcialidade. A gente está firmado naquilo que a palavra nos ensina. Repete comigo: o que me governa e o que me rege é a palavra do Senhor. Um homem amado e uma mulher guiada pelo Espírito de Deus não vai trilhar fora da palavra. E por você escolher andar pela palavra, você vai ser esquecido pelos outros. Por você andar pela palavra, você vai ser envergonhado pelos outros, porque as pessoas vão querer te zombar de você. Mas faça uma coisa: seja zombado e envergonhado na terra, porque a sua honra vem do céu, amado. Continue agradando aquele que te chamou, que te escolheu, porque o Senhor te honrará. Quando a gente aprender esse princípio, você não perde mais o seu sono. Inclusive essa palavra deve ser para alguém aqui. Olha aqui: para de perder o seu sono, meu irmão. Para de perder o seu sono, minha irmã. A justiça é dele. É ele quem faz. É ele quem executa. Para de ficar fazendo essa oraçãozinha de feiticeiro, que eu quero ver sua justiça, Senhor. Você não tem que ver nada, ele é justo juiz. Agora não se esqueça, irmão, aquilo que as pessoas semeiam na sua vida, vai ter colheita. Se semearem coisas boas na sua vida, vão colher coisas boas. Mas se semearem coisas ruins, vão colher as coisas ruins que semearam. Por quê? Eu abençoo quem te abençoa, e eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Se você é um ungido de Deus, a Bíblia te respalda assim: ai daqueles que tocam nos ungidos. Meu Deus, fala isso para o teu irmão: ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Tem alguém que é ungido aqui? Qual que foi a primeira palavra que eu disse? Ai. Quando que você fala ai? Quando que você fala ai? Ah, apóstolo, o dia que eu estou batendo meu bife lá em casa, e eu dou uma marretada, ai que alegria tomar uma marretada. Quando você fala ai, quando dói. Então o que o Senhor está dizendo? Ai, quanta dor vem para aqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Tocar em você, para de perder sono, fica tomando remédio para dormir. Abraça seu travesseiro de pena de ganso. Se enrola, liga o seu ar-condicionado da sua casa e dorme em nome de Jesus. Aproveita, olha para esse sermão e fala assim para ele: para de perder o sono, seu crente. Mas não é, apóstolo, não estou nem perdendo o sono mais por causa dessas palavras, estou perdendo o sono por causa do calor mesmo. Então vai orar. Acordou de madrugada com esse calor, vai ler a Bíblia. Que coisa melhor que essa? Talvez seja isso que ele está fazendo conosco, irmão. Já que a gente não ora, já que a gente não lê a Bíblia, ele já falou assim: deixa eu botar um pouco mais de calor lá, assim eu acordo essa crentada, e eles vão tudo falar comigo, aleluia. Vamos pedir mais calor? Não, agora. Minha caixa de mensagem essa semana ficou lotada de gente querendo vigília, 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 vigília.
Desesperados eles estão. Vigília, pelo amor de Deus. E não querem comer 5h30. Querem comer 3h30. Você acredita? Aleluia. Vai lá. Sem parcialidade. E o que mais? Sem hipocrisia. O homem e uma mulher que é dotado da sabedoria do alto, não impera nele hipocrisia. Você já conversou com gente hipócrita, gente sarcástica, gente que fala uma coisa na sua frente e nas suas costas fala outra, gente que fala na sua cara zombando de você, debochando de você? Amado, nós não podemos ser assim. Isso é uma coisa normal no mundo, mas o mundo não pode fazer parte da nossa vida. Você não é do mundo, você é luz e você é sal. Diga para o teu irmão, você é luz e você é sal. Então, não permita que a hipocrisia entre na sua casa. E muitas vezes, amados, por causa dos nossos dias corridos, muitas dessas coisas acontecem na nossa casa. Muitos nas nossas casas estão sofrendo com isso. E o que o Tiago estava dizendo? Agora, abra sua Bíblia aí em Tiago 3. Tiago 3. Quando você encontrar, você diga aleluia. Isso. Tiago capítulo 3. Vamos entender um pouquinho esse versículo, onde ele chegou nesse versículo. Começa a ler comigo, desde o versículo 13. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha o que ele está falando. Aí ele continua no 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o que o Tiago está falando. Se em nós há inveja, há esse sentimentozinho de facção, de contenda, de rebelião, isso não é sabedoria divina, isso é sabedoria terrena e ele chama de diabólica. Tudo que nos faz a ficar apegados às coisas da terra é raiz adâmica. Tudo que nos faz ligar no céu é raiz celestial, coisas do Senhor. E tudo que o nosso adversário quer fazer é que nós retrocedamos o propósito e fiquemos apegados às coisas da terra. Muito cuidado quando a fúria, a ira, a raiva, a cólera, as palavras que entrem na sua boca, para que ela na verdade seja declarada dentro da sua casa. Muito cuidado. É isso que o diabo está esperando. Um código, uma chave, um sinal meu e seu para entrar em casa, tocar na nossa casa. A gente tem que tomar muito cuidado. O alvo do nosso adversário é a nossa casa. E nós precisamos fechar essas arestas em nome de Jesus. E isso vai acontecer nesse ano de 2015, para a glória do Senhor. Amém? Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha o que ele está falando. Aonde há inveja e espírito de contenda, facção, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha o que o diabo quer fazer na nossa casa. Ele quer entrar na nossa casa para desestruturar a nossa casa. Ele quer entrar com um sentimentozinho de que a nossa casa fique ali debaixo de conflitos. Para quê? Para que ele tenha legalidade. Eu não sei se você entrou no canal dos filhos essa semana. Eu coloquei lá uma frase, uma mensagem. Não é uma frase não, é uma mensagem. De que para que eu esteja orando para a restauração da sua casa, o diabo se levanta para cima da minha. Então, o que nós temos que fazer, irmão? Fechar a brecha. Porque se as brechas não forem fechadas, o diabo tem legalidade para tocar. Tem que fechar. Nós temos que fechar as brechas. Ah, apóstolo, mas lá em casa tem 25 que moram lá que não conhecem Jesus, mas você conhece. O Jó fazia o quê? O Jó, ele tinha os filhos faziam as suas festas. E o que o Jó fazia? Oferecia sacrifício ao Senhor, pedia perdão ao Senhor pela atitude dos filhos. O que o Jó fazia? Santificava a casa dele. Fechava o quê? Fechava as brechas. E o que nós temos que fazer na nossa casa? Apóstolo, é que você não sabe o marido que eu tenho, aquela tormenta.
vem fedendo cachaça. Aquilo lá, quando vem subindo, ele já vem. Ele vai oriente e ocidente, oriente e ocidente. Então bota o dedão lá na janela e fala assim: Senhor, eu quero o Zé que eu casei. Eu não quero o Zé Pilintra não, eu quero o Zé que eu casei. O Zé entra, o Pilintra fica lá fora. A autoridade está sobre as nossas mãos. A autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Você tem autoridade para chegar na sua casa agora, colocar a mão nas paredes e declarar as bênçãos de Deus naquela casa. Você tem autoridade para declarar o poder de Deus naquela casa. Você tem essa autoridade. Repete comigo: eu tenho essa autoridade. Então não espere as coisas acontecer para orar. Ore antes das coisas acontecer. Feche as brechas. Anule as portas que o diabo tem para entrar. Se as coisas não andam bem, se as coisas andam fugindo do controle, tudo que é anormal, irmão, é espiritual. Vai fazer um exame, o médico não descobre o que é espiritual. Ah, você já fez isso, aquilo, outro, já conversou, é espiritual. Então a briga não é mais carne e sangue. A nossa luta não é essa. A nossa luta é no mundo espiritual. Então alinha o seu entendimento. Levanta a sua visão. Para de ficar olhando para a sua cristaleira, o copo que você ganhou quando você casou. Levanta os seus olhos para o céu e vai para o trono agora. É entendimento do céu. E peça a Deus: Pai, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Revela meu espírito, Senhor. Ele vai revelar. Ele tem desejo de revelar os seus segredos aos seus profetas. Tem alguém que é profeta de Deus aqui? Então é para você que ele vai revelar. Mas para isso, ele tem que ver disposição em nós, desejo em nós, de queremos entender as coisas dele. Você lê o texto de Provérbios, irmão. Se a casa tem sabedoria e tem entendimento, inteligência, ela se estabelece. Então eu tenho que ter a sabedoria do alto, inteligência da terra, para poder discernir o que é céu e o que é terra. A minha função aqui não é iludir você com o ensinamento e dar uma coisinha para você levar na sua casa, para que aquilo seja um amuleto. Não, a minha função aqui é mostrar para você que a fé está aí dentro de você e você precisa trabalhar ela. Você precisa fazer com que ela não seja mais esse grãozinho de mostarda. Ela tem que morrer, essa sementinha, e crescer uma árvore gigante. Porque a mostarda é a maior hortaliça que existe. Se morrer a sementinha e você deixar ela virar uma fé gigante, brutal em você, nada, essa palavra está aqui no meu espírito, ó, nada mais abalará você. Inclusive, para de ser fragilizado assim com abalo. Abala facilzinho. Chegou uma conta para pagar, abala. Aí o Zé olhou com a cara torta, abala. Aí o filho falou uma coisa, abala de novo. Tudo abala. Ei, irmão, nós somos inabaláveis porque temos um Deus inabalável. Dá para falar amém espiritual? Isso. Então para de se ficar se amedrontando das coisas. Irmãos, o Senhor nos deu uma palavra aqui no primeiro culto desse ano. O Senhor nos chamou de um exército de Deus. A derrota para um exército de Deus, irmão? Deus vai te fazer prosperar em todos os lugares. Deus vai te honrar em todos os lugares. Mas tem que haver um alinhamento meu e seu com as coisas do Senhor. Quantos entendem isso? Repete comigo, a partir de agora. Eu assumo a sabedoria divina sobre a minha vida. No versículo 17 ele narra tudo isso. E no 18 ele contempla: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Olha aqui. O diabo não quer que você seja um homem de paz, uma mulher de paz. Por quê? Para que o próprio Deus não possa exercitar paz no meio da sua paz. Ele quer que você seja vingativo, iracundo. Ele quer que você tenha maus pensamentos, justamente para que a paz que excede o teu entendimento não manifeste através de você. Olha o que o Tiago disse no versículo 18, é seríssimo isso aqui. Poderia ficar um mês falando só isso aqui. Ora, o fruto da justiça, quem é a justiça? Ele. Semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Quando que o Senhor entra com paz? Quando eu exercito a paz. E quando eu sou capaz de exercitar a paz? Quando eu tenho a sabedoria que vem do alto. Quando eu sou uma pessoa que tem o quê? Pureza, sou pacificador, moderável, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Quantos entendem até aqui? Fala para o teu irmão, a partir de agora, aprume os seus ouvidos, que tem uma palavra do céu para você agora. Olha lá agora, quero tratar com você isso aqui. 3 aspectos para que você e eu possamos edificar uma família forte. Vamos ver o primeiro? Anota aí se você tem bloquinho. Primeiro, prioridades. Quer ter uma casa forte?
Quer ter uma família forte? Posso, sou solteiro ainda, solteira. Vai aprendendo. Já vai recebendo a receita para quando casar, não fazer bobagem. Recebe aí, ó, quer ter uma casa forte, quer ter uma família forte? Prioridade. O que é prioridade? Significa eleger o que vem em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para nós. O que é prioridade? O que é mais importante. E a frase em vermelho, atenção, nem tudo que é urgente é prioridade. Nem tudo que é urgente. Por exemplo, eu preciso de uma calça, urgente, mas não é prioridade. Você precisa de tantas coisas, você quer tantas coisas, elas precisam ser meio urgentes, mas elas não são prioridade. A gente precisa, dentro de uma família, a gente precisa dentro de uma casa, eleger as nossas prioridades. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui, chamada Parábola do Papagaio. E eu contei uma história para os irmãos aqui. Essa história é uma mulher que queria um papagaio, queria um papagaio, por fim ela comprou um papagaio caríssimo. E aí ela quis fazer para aquele papagaio um grande viveiro. Aí ela pediu para colocar um espelho para o papagaio. Aí a pessoa veio trazer o espelho para o papagaio. Só que o espelho era côncavo. Ela queria que o espelho fosse convexo. Ou seja, quando o papagaio se olhava no espelho, ele ficava grandão. Então ela queria que ele fosse convexo, para que ele pudesse olhar e se visse menorzinho. Então ela ficou brava, brigou. E aí os caras vieram trazer trazer o espelho no outro dia. Aí trouxeram o espelho para o papagaio. Aí, não satisfeita com aquele espelho, ela pediu que trouxesse também um balancinho, para que ele pudesse ficar balançando naquele viveiro. E aí trouxeram o balancinho, mas não trouxeram na medida que ela queria. Ela pediu que trouxesse de novo, eles trouxeram de novo. Não satisfeita com aquilo, ela pediu que trouxessem um comedorzinho assim, que fosse de prata, bonitinho, para pôr para o papagaio, porque ela tinha muito estima pelo papagaio. E ela ficou brigando para as pessoas entregarem, e nisso se passou 5 dias. No 6º dia, depois que ela cansou de comprar coisas para pôr no viveiro, ela chegou lá no viveirinho, o papagaio estava morto. Aí ela se deu conta que ela não tinha posto comida para o papagaio em nenhum desses 5 dias. Ela ficou procurando coisa urgente, mas não era prioridade. A prioridade era a comida do bichinho. E assim muitas vezes é a nossa casa. A gente corre para o serviço, a gente corre com a faxina, a gente corre com as coisas, com as contas, a gente chega em casa cansado, ninguém olhou nos olhos do outro, ninguém levantou uma palavra de elogio, ninguém falou eu te amo, ninguém falou eu preciso de você, ninguém disse filho eu te amo, filha eu te amo, os filhos não falaram pai eu te amo, mãe eu te amo, dá um abraço aqui, ninguém orou junto na mesa, ninguém chorou no olho do outro, não, acabou o dia. As coisas urgentes ocuparam o lugar da prioridade. Aí outro dia acorda todo mundo, um acorda num horário, um acorda no outro, e assim por diante, cada um corre para um canto, e todo mundo correndo atrás dos seus objetivos, ninguém lançou uma coisa, prioridade na vida de ninguém. E isso vai passando, e amado, aquilo que você começa a fazer vira rotina, e a gente se acostuma com a rotina. Pode ver o dia que você está acostumado a ir para o seu trabalho, para aquela rua, e aquela rua está interditada, vira um transtorno para você. Só o fato de ter que desviar aquela rua, você já se irrita e se rebela, porque você criou uma rotina. Há uma rotina para você ir para o trabalho. Assim é a vida dentro de casa. Os nossos filhos precisam dos nossos elogios, eles precisam da nossa cobrança, eles precisam da nossa disciplina, eles precisam saber o valor das coisas. Os filhos precisam honrar o seu pai e a sua mãe, não importa se fazem ou não o que você gosta, eles precisam ser honrados. Se você não honra pai e não honra mãe, você nunca será bem sucedido. E a palavra que eu estou falando é pesada, nunca. Essa palavra nunca é só o céu que diz. Mas o homem e a mulher que não honra pai, nunca será bem sucedido. É que você não conhece o pai que eu tenho, você não conhece a mãe que eu tenho. Não estou perguntando quem eles são, eu estou dizendo que a Bíblia te diz: honra e honra. O que eu tenho que fazer, irmão? O maior abençoa o menor, e o menor honra o maior. Entenda esse princípio, pelo amor de Deus. Não existe outro meio para você ser bem sucedido, e a nossa casa não pode perder isso, e depende de nós. Ei, filho dá trabalho, eles vão dar trabalho sempre, e eles só vão entender o que é ser pai e o que é ser mãe quando eles forem pais. Não adianta de querer cobrar coisas deles. Meu pai falou isso um dia para mim.
Um dia meu pai me deu um baita de um não gigante, e eu fiquei meio embrutecido. Eu acho que ele entendeu que eu fiquei embrutecido. Ele olhou para mim e falou assim: você só vai entender o que é um não o dia que você for pai. O dia que o Vitor nasceu, que a pediatra bateu nas minhas costas e disse: pai, olha aqui o Vitor. Ela botou ele no meu colo, eu disse: Vitor, seja bem-vindo. Ele abriu os olhos, olhou para mim. Eu não vou falar para você o que aconteceu comigo, que eu chorei. Mas naquela hora, aquela cena veio nos meus olhos. E a voz do meu pai, que não estava ali na maternidade, veio no meu ouvido: você só vai entender o que é ser pai, o valor do não, quando você for pai. Naquela hora. E a mesma frase que eu ouvi do meu pai, o Vitor já ouviu umas 100 vezes. Eu já disse isso para o Vitor 100 vezes. Você só vai entender a cobrança que eu faço em você quando você for pai. Quero estar vivo, Vitor, para quando você for pai, você poder falar a mesma coisa que eu falei para meu pai. Agora eu entendo, pai, o que é o seu não. Agora eu entendo o que é a sua disciplina. Isso é prioridade, irmão. Se amar um filho não é concordar com as artes que ele faz. Se amar um filho não é ele subir em cima da mesinha, arrancar o pingolim para fora e fazer xixi na sala. E todo mundo bate palma. Todo mundo fica batendo palma. Ai, que lindo. Está errado, disciplina. Quando eu digo que eu amo o Braizinho, eu amo o Braizinho, mas não é porque eu por amar o Braizinho, eu tenho que concordar com as coisas que ele faz. Não, se ele estiver fazendo errado, eu não posso concordar. Continuo amando ele. Nossa casa tem que ter prioridade, nossa família tem que ter prioridade. E olha lá, nossa família é a nossa prioridade. Você pode dizer isso: a minha família é a minha prioridade. Quantas pessoas priorizam coisas e não priorizam a sua família? Irmãos, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Eu estou ministrando para você isso porque o Espírito Santo tem me cobrado demais para falar sobre valores de família. A sociedade prega assim: não deu certo, separa, casa com uma mais nova. Lamentavelmente isso está brotando dentro do meio evangélico. Essa semana bombou um homem referência na nação brasileira, pastor Jabes Alencar, separou da mulher, 35 anos de matrimônio, casou com uma moça bem mais nova do que ele. Presidente da Assembleia de Deus do Bom Retiro, faz os maiores eventos, os maiores congressos com o pastor Silas Malafaia. Ele se separou, entregou a presidência da igreja e a presidência do Conselho de Pastores de São Paulo que ele presidia. Um homem que pregou para casais, um homem que pregou matrimônio, hoje caiu no laço. O diabo não escolhe o grande, o diabo não escolhe o pequeno, o diabo não escolhe o raso, o diabo quer destruir. É o papel dele: matar, roubar e destruir. Se a igreja não fundamentar princípio, se a igreja ficar ensinando o povo a só ter, esquecer de ser, as casas vão ser destruídas. Quando nós vamos ter tudo, irmão? Quando nós buscarmos reino e justiça. E se nós buscarmos reino e justiça, tudo nos é acrescentado. Mas para buscar reino e justiça, tem que ter prioridade na minha vida e na sua. Quantos entendem isso? Família é prioridade. Precisamos aprender a priorizar um dia, um abraço, um sorriso, um gesto. Eu estou falando de mim. Chegou um dia aqui, há uns 4 anos atrás, que a gente não tinha mais vida. É obra, segunda a segunda. Eu falei: peraí, eu estou sendo escravo da obra, estou sendo executor da obra. Eu não tenho mais tempo com a minha família. Então de sábado agora, a gente acorda, toma café junto, almoça junto. Eu não marco compromisso mais de sábado. É o dia da minha família. A minha família precisa do Paulo. O meu filho não precisa de um pai pastor, ele precisa de um pai. O pastor ele já tem nos cultos. Em casa ele não precisa de um pastor. Em casa ele precisa de um pai. Um pai que brinca, um pai que faz bagunça com ele, um pai que joga as coisas no chão, um pai que fica bravo de vez em quando com as artes que ele faz. Ele precisa de um pai. O pastor ele tem aqui. Em casa ele precisa de um pai. Em casa ele não precisa da profetisa. Em casa ele precisa da Márcia, a mãe dele. A Débora também. Então nós entendemos e falamos assim: pera um pouco, está tudo errado. Nós temos que ter um dia nosso, um tempo nosso. Um tempo que a gente olha nos olhos, gasta mais tempo na mesa. De sábado eu marco as coisas só à noite. Durante o dia e a tarde é da minha casa, é da minha família. Eu preciso ter tempo para eles. Eu quero sugerir que você escolha um tempinho da sua semana para a sua casa. Ah, mas você não conhece aquele povo, é tudo meio zeio, aquele povo é zica. Não é não.
Se você semeia amor, aquele povo vai... irmão, quem suporta, irmão? Quem não deseja ser amado, hein? Quem? Sabe o que a gente adotou? Tem dias que a gente faz assim. Um fica na casa de uma avó. Então a gente sai com a Débora. A gente vai almoçar com a Débora. A gente vai gastar tempo só com a Débora. A gente vai falar para a Débora todas as qualidades que ela tem. Para que não desperte ciúme na frente do outro. Aí no outro dia, troca. Fica o outro na casa da avó, aí sai com o outro. Senta com ele e fala para ele tudo que ele é. Passa a mão na cabeça, dá beijo. Para não dar aquelas disputinhas, aquelas briguinhas. Investe tempo na sua casa, porque o diabo tá louquinho para pegar a sua casa. Se você não investir tempo lá, o diabo pega. Se você não cuidar dos seus filhos, o diabo cuida. Se cuida. Dia 1 de janeiro de 2015, 7h30 da manhã, estava caminhando no lugarzinho que eu caminho todos os dias ali no Parque do Jaú. Teve o show da virada lá. A mocinha estava varrendo lá. Eu contei 35 sacos de garrafa de bebida, que eu contei, que estava no chão, fora que tinha sido carregado nos caminhões. Quem que bebeu aquilo? Filho de alguém. O filho de alguém. Não vamos deixar o nosso adversário pintar e bordar na nossa casa, porque a nossa casa, ela é recheada da bênção de Deus. Você pode dar um forte aplauso para Jesus, amado? Precisamos aprender a priorizar um dia, um abraço, um sorriso, um gesto, uma refeição juntos, os sonhos da família. Precisamos investir tempo uns dos outros. Nosso adversário tem roubado a prioridade das famílias. Vamos ordenar as nossas prioridades. Priorize o que é prioridade. Fala isso comigo, priorizar o que é prioridade. Segundo, olha lá, disciplina. Fala comigo, disciplina. Só que a gente não gosta, viu, irmão? Quem gosta de disciplinado? Quem gosta de chegar aqui na igreja e tomar uma chicotada de leve assim, ó? Ninguém gosta, irmão. A gente não gosta de disciplina. Mas, ó, significa, o que é disciplina? Manter a ordem. O que é disciplina? Sacrifício, é um sacrifício de fazer disciplinada, as coisas disciplinadas. Compromisso e organização. Não temos prioridade porque nos tem faltado disciplina. Forte, né? Se você não tem conseguido priorizar as coisas na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, é porque tem faltado disciplina. Quem não tem disciplina não tem prioridade. Lembra aquela frase que eu falo direto aqui no sul? Fala pro teu irmão, que cara feia é essa, vaso? Fala para ele. Sabe aquela frase que eu falo sempre aqui? Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve? Ué, irmão, quem não tem disciplina não tem prioridade. Eu gosto de falar isso, mas tem gente que me odeia quando eu falo isso. Mas a gente é igualzinho a gaveta de meia que a gente tem. A propósito, te pergunto de novo, como é que é a sua gavetinha de meia? Nem fala. Nem fala que eu já fechei ela hoje lá e já falei só o sangue. Então, você também é só o sangue. Se não tem organização na gaveta de meia, quanto menos na nossa vida. Você é do jeitinho que se organiza as coisas, irmão. Se não tem disciplina nas roupas, nas suas coisas, nos seus papéis, nos seus documentos, não tem na vida. Ó, o externo, espero que tem interno. Fala pro teu irmão, tá ficando estreita a coisa hoje aqui. Qualquer coisa serve para quem não tem prioridade. Dentro da disciplina, temos que priorizar o quê? Vida pessoal com Deus. Escuta aqui. Ninguém, irmão, consegue ter prioridade na família se não tiver vida pessoal com Deus. A propósito, em frações de segundos agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quanto tempo você gasta com Deus por dia? Ó, estou gastando 2 horas aqui se acabar o culto na hora. Aleluia! Não, mas e o seu pessoal? Aqui é coletivo, e o pessoal? Quanto tempo do seu dia hoje você entronizou as coisas do céu? Ninguém consegue ter disciplina se não tiver uma relação sadia com cônjuges que são casados. Se você está vivendo em pé de guerra com a sua esposa ou com o seu esposo, significa que você está com pé de guerra no céu também.
Relação prazerosa com os filhos. Não tem como ter disciplina se não tiver uma relação prazerosa com os filhos. Não tem como ter disciplina se não tiver uma vida de serviço na casa de Deus. Quantos amam vir na igreja? Oh, que bênção. Que tem que ser assim. Hora de ir para a igreja. Oh, glória. Aleluia, vou servir o Senhor. Ah, Senhor, é melhor estar um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Amém? Mas concorda comigo que de vez em quando é duro a gente se organizar para vir? Duro acordar. As coisas vêm sufocando a gente. As irmãs estão vivas? Aquele pilha de roupa. Só calça jeans, o S-top. Nossa, lembra dela? Parecia lona. Mas era benção, era a marca da época. E aí aquela monte de roupa para passar. Aquela louça que aquele povo come e larga lá, empilhado. E as moscas, está parecendo que é aeroporto lá. E é lá, e aí você tem que fazer uma escolha. E que escolha é essa? Prioridade. Quem tem prioridade tem disciplina. Se o reino não é prioridade, significa que você é indisciplinado. Fala isso para o teu irmão. Se o reino não é prioridade, significa que você é indisciplinado. Terceiro aspecto para a casa ser forte. Fala, casa forte. Está escrito em amarelinho lá em cima. Fala bem alto para mim. Não ouvi. Olha o versículo. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, versículo 18. Olha em vermelhinho. O que a nossa boca tem produzido dentro da nossa casa? Edificação ou destruição? Deus me livre, não aguento mais essa casa. Oh, inferno, que é isso aqui? Graças a Deus que ninguém fala isso. Porque se a gente falar de inferno e for na Bíblia, a Bíblia fala que o inferno é um lugar de choro, ranger de dente e densas trevas. Já pensou um lugar desse? Não aguento mais essa casa, melhor morrer do que estar aqui. Acha? Ninguém fala isso aqui. Fala amém, pelo amor de Deus. Não aguento mais isso aqui, que pega fogo nisso. Acha? De vez em quando dá vontade de sumir dessa casa. De vez em quando dá vontade de catar minha trouxinha, botar nas costas e sair andando por aí, sem rumo. Tá assistindo muita novelinha do Giramundo, hein? O Giramundo pegou você já. Demônio puro isso aí, viu? Fala pro teu irmão, demônio puro, hein? Tá louco, essas fiaradas aqui. Acho que não é meu esse povo aqui. Que é isso? Olha para o marido, olha para a esposa. Não sei o que eu tinha na cabeça quando eu casei com você. Deus me livre. Se arrependimento matasse, estava sepultado. Aleluia. Olha o que o diabo está tirando da boca dos crentes. Se os crentes falam isso, imagina os ímpios, irmão. Escute uma coisa. O diabo não quer os ímpios, irmão. Os ímpios já são regidos por ele. O diabo quer envergonhar o Senhor por aquilo que a gente professa. O diabo quer que a gente venha na igreja, fica parecendo um anjo que a gente está aqui. Olha que anjo que tem do seu lado. Olha que anjo que tem aí. Só falta ter asa de ouro só. Mas aí fora a gente tem que ser anjo também. Precisamos usar a nossa fala com sabedoria, guardando sempre o nosso coração. Olha lá embaixo, vamos meditar em 2 textos, Provérbios 4, 23 e Mateus 12, 25. Pula para a minha tela. Olha o que diz Provérbios 4, 23, você conhece? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, eu coloquei bem pequenininho lá embaixo para os míopes passar dificuldade. Olha lá, em vermelho lá, ó. Olha lá, o que procede no coração, usa a boca para sair. Porque a boca fala. Então onde é que a gente tem que guardar? A boca? Não, coração. Porque se esse coração for sujão, só vai sair mal de som. É assim.
Tem que tomar muito cuidado, irmão. Porque depois não adianta ver aquele discurso de gente cheia de remorso. Desculpa, eu não queria ter falado. Não, queria sim, o coração está cheio disso aí. Você já foi em ferro velho? Hoje não vai mais comprar peça em ferro velho, mas na minha época a gente ia comprar peça de carro. Você lembra daquele Corcel 73 amarelo gema que você tinha, pai? Nós vamos comprar um câmbio dele lá no Neguito da Barra. Lembra dele, pai? Quando você vai no ferro velho, o que tem no ferro velho? Só coisa velha. O que o diabo quer que a gente faça no nosso coração? Só tem a sucata, só tem a lixo. Em vez de oferecer um presente, oferece um lixo. E aonde o diabo quer que a gente descarrega essas palavras? Dentro da nossa casa. Olha mais. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, o homem bom, alinhado com sabedoria divina, só tira coisa boa do seu coração. A Bíblia diz, não é o Paulo, mas o homem mau tira do seu coração só coisa má. Somos nós que escolhemos o que desejamos guardar em nossos corações. É você que escolhe guardar mágoa. É você que escolhe guardar raiva. É você que escolhe guardar fúria. Você tem a escolha, guardar e não guardar. É igual o computador. Quando você faz os seus arquivos lá no seu computador, no seu Mac, aí quando você guarda, eu vou guardando os arquivos lá. Você que escolhe limpar a máquina, e tem um lugarzinho que chama lixeira, que você deleta. Quem aperta o botãozinho no delete? É você ou alguém vem apertar? Sou eu, apóstolo. Pois é, na vida também é igualzinho. Quem escolhe deletar o lixo, somos nós. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me insiste para que eu fale nisso aqui, ó. É noite de limpar essa sucata aí. É noite de catar essa lixeira e limpar. Porque a casa de alguns de nós não está sendo próspera, fecunda e bem sucedida por causa disso. E Deus não fala em vão. Fala isso para o teu irmão. Deus não fala em vão. Para terminar, fala aleluia. Vamos proclamar hoje a restauração da nossa casa e da nossa família. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós vamos declarar isso hoje. Mas antes de declarar isso sobre a nossa casa, nós vamos nos limpar. Nós vamos pedir perdão. Nós vamos falar: Senhor, eu quero sabedoria do Senhor, para que eu possa alcançar a inteligência da terra. Eu quero sim, Pai, ter prioridade. Eu quero ter disciplina. E eu quero ter habilidade para falar. Às vezes, ninguém está precisando de outra coisa a não ser de uma palavra de ânimo, um abraço. E a nossa casa é o melhor lugar. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos ficar em pé?